Então tá bom, amorecos. Então vou começar a gravação. Eh, eu gostaria de iniciar a a nossa aula de hoje falando das Olimpíadas. Eu acredito que a Sandra deve ter comentado com vocês e os outros professores da área também, até porque essas Olimpíadas, essa Olimpíada de ciências, ela abrange as ciências da natureza, que não é só biologia, né, ó, é biologia, química, física e astronomia. E esse ano, exclusivamente, eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês conseguirem, visualizar a página da ONG. Ó, então tá aí já a página da Olimpíadas Nacional de Ciências, é uma iniciativa do Ministério, das Ciências, né, da Ciência e Tecnologia. E esse ano, além das ciências da natureza, a a gente vai ter também, história, tá. Então além de biologia, física, química e astronomia, vai ter história. E aí a Sandra deve ter comentado com vocês, eu também fiz uma postagem, antes do recesso, eh, incentivando, né, vocês a se inscreverem, e eu pedi para comentar, né, nessa postagem quem tinha interesse em se inscrever. O prazo, galera, é hoje, tá? O prazo dessa inscrição é hoje, então ainda dá tempo de você se inscrever, tá bom? Eu passo o seu nome para Sandra. É só dizer direitinho, escreve aí no chat que eu anoto o nome de vocês e passo para ela, tá? Que aí é ela que faz a inscrição. Não tem como vocês fazerem por si só, tá? Tem que ser através da escola. Então, ou se quiser colocar o nome lá no portal, se não colocou lá na publicação que eu fiz, coloca lá na minha página mesmo, no meu perfil: "Ah, professora, eu tenho interesse em participar da Olimpíadas". E aí, eu acrescento o seu nome lá, tudo bem? Todo mundo me ouviu? Ótimo, então tá bom. E aí, essa prova vão ser 20 questões, tá, galera? E vão abranger essas matérias, essas disciplinas que eu disse. É dividido, tá? Espera aí. Desculpa. E aí, nessa página aqui, você tem como tirar suas dúvidas. Por exemplo, o programa, né, quais são as questões que caem, como você estuda. Então, se você colocar aqui como estuda, vai aparecer assim, para você montar um cronograma, tudo bem que tá em cima, né, a prova já é agora quinta e sexta-feira, mas para a segunda fase ainda dá tempo. Então a primeira fase, igual tá passando aí no calendário, é primeira fase é dia 6 e dia 7, quinta e sexta-feira agora. E se você passar nessa fase, você vai para a segunda fase. A segunda fase é dia 12 de setembro, tá bom? E essa segunda fase ela é presencial. Tudo bem, Yasmin. Essa segunda fase ela é presencial. E se você passar nessa segunda fase, eh, você já é um medalhista. Então, inclusive, você pode ser convidado para participar de uma cerimônia lá em Brasília, ok? Então, galera, quem já participou de Olimpíadas, né, sabe como é que é. Lembrando que assim, professora, eu não sou bom em biologia. Eh, não necessariamente você precisa ser bom em alguma coisa para você fazer uma prova, né. É importante que porque assim, provas vocês sempre vão passar por elas, todos os tipos de provas. Né, para entrar no Enem no vestibular, entrar numa faculdade, você tem que fazer uma prova, para entrar em determinadas empresas ou concursos públicos, se você passa por provas. Então a gente é aprovado o tempo todo, né, gente. E a gente não precisa ter medo de prova, porque a gente precisa treinar para essas provas, para você entender que tipo de questão que tem, como que você pode fazer para poder, eh, ir melhor naquele tipo de prova. Então, assim, cada professor, por exemplo, igual aqui da nossa escola, faz um tipo de prova, né.
Tem um professor que foca mais, na parte de interpretação, o outro vai focar na parte de cálculo, ok? Então, e aí cada prova ela tem um objetivo. E aí às vezes você precisa de ficar atento qual é o tipo de prova que você está fazendo. "Ah não, naquela prova anterior, né, eu deixei de prestar atenção em tal coisa, então eu vou prestar atenção mais nisso agora". E aí você começa já a praticar. Então, como vocês passaram por inúmeras provas, passam inclusive no dia a dia de vocês, e inclusive daqui a pouco no Enem, e sem contar nas outras que você vai passar também, esse tipo de prova é legal que você faça, né. Para isso tem até um aplicativo, tá mostrando aí na tela, você baixa esse aplicativo e treina, né, nas questões. Então, quem se inscreveu, quem deu o nome já para Sandra, tem como você baixar esse aplicativo e você ir treinando. E galera, vocês estão na segunda série do ensino médio. Que tipo de prova vocês vão fazer? Da Olimpíada, ok? Da primeira série. Então, quem está na segunda série faz a prova do ano anterior. Quer dizer, vocês, no caso, da primeira série. Tudo bem? E aí, então, é uma forma bacana da gente sair do meio escolar, que até então você só sabe, assim, as provas que seus professores fazem, ou que o simulado faz. Você não tem, às vezes, a vivência de uma prova de uma Olimpíada, para você saber como é que cai, como é cobrado, ok? Então, seria interessante vocês, entrarem mesmo: "Ah, professora, eu não quero me inscrever não, eu posso baixar o aplicativo, das questões para eu conhecer?" Fique à vontade, meu filho, você pode tudo, né. Se for para estudar, pode, né, mais ainda. Então, mas se inscrever por uma atividade, assim, é bem bacana, tá. Não fica preocupado com o resultado não. "Ah, professora, eu tenho vergonha porque eu não sei nada de química", mas às vezes você tem uma desenvoltura maior em biologia ou em física, tá, ou em história, tá bom. Lembrando que tem história aí esse ano, ok? Tudo bem? Vão pensar com carinho? Lembra que é só até hoje, hein? Estão me ouvindo, gente? Ah, então tá bom. Beleza. Então, é isso. Nas aulas anteriores, deixa eu parar de compartilhar aqui. Nas aulas anteriores, eu passei um gamezinho, né, o Quizzes. Gostaram do Quizzes? Sim ou não? Gostaram? Legalzinho? Um legalzinho é um ruim arrumado, né, ô Yasmin? Até então a gente fez 2, né, o Kahoot e o Quizzes. O Quizzes da Avatar, né, um memezinho, um bonequinho lá, né, quando você vai melhorando a sua pontuação. Beleza, então tá. Eu vou corrigir com vocês, para a gente poder fazer uma revisão sobre os assuntos que a gente estava estudando, tá bom? Qualquer coisa aí vocês colocam as dúvidas de vocês no chat que eu, esclareço, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela para mostrar o quizzes. Eu vi que 15 pessoas só, que 15 de vocês, né, que entraram e fizeram o game, né, ele foi encerrado já, né, foi bem antes foi na semana de antes das férias. E aí eu vi que foram pouquinhos que participaram, pouquinhos não, não, um número, eu achei que vocês todos fossem entrar. Eh, então vamos lá. Esse aqui, acho que tá dando para ver, né, tá. A primeira pergunta tá falando que é um artrópode, até porque a gente tá falando do filo do artrópode, e o filo ele tem as classes, né. Aí se liga,
tem uma nova publicação, para organizar isso que a gente anda estudando de classificação. Então a classificação, ó, de reino, filo, classe, quem que ajudou a construir ela? Se a gente pensar assim no que começou, né, depois foram outros, a Margulis, por exemplo, né, que é uma norte-americana, mas quem começou mesmo? Tanto que a gente fala que a classificação que tem filo, classe, ordem. Quem foi o camarada que ajudou a organizar os seres vivos dessa forma? Escreve aí no chat que eu tô lendo. Não, ninguém lembra? Estão me ouvindo? Isso aí, é bom, a Fernanda lembrou do primeiro nome. Isso aí, mas ele tem um outro nomezinho. Começa com Li e termina com Neu. Linneu. Isso aí. Carl von Linneu, né, Linné. É isso aí, Fê. E aí, preste atenção, ainda isso não está sendo, não vai mudar em nada na prova de vocês, tá, nas provas que vocês farão, esse ano, por exemplo, não vai mudar nada. Essa classificação, ela tem uma tendência a acabar, está quase acabando, essa que separa os seres vivos em filo, classe, família. Tem um documento de 1.500 páginas produzidas pelos biólogos, que chama Philocode, que seria um código internacional. E ele separa, ele classifica os seres vivos com base só na espécie e no grau de parentesco, tá, numa forma monofilética que a gente fala. Por quê? Porque ele trabalha somente com a as características evolutivas da espécie, ok? Mas e nesse momento, professora, a gente vai falar de filo, classe, ordem? Sim, nesse momento vamos falar disso, então ainda é mantido. Mas é só para vocês saberem que isso está mudando. Por quê? Porque graças às, formas que a gente tem de identificação. As tecnologias, né, auxiliam muito na identificação dos seres vivos. Então hoje, eh, antigamente você fazia classificação com base em estrutura corporal. Hoje a gente faz, com base, pelo menos assim, estuda melhor com base nas informações hereditárias. Até porque, gente, no passado ninguém sabia o que que era DNA, né. E aí o DNA ele é muito novo. E, nesse sentido, essa classificação ela fica, mais clara, né, quanto ao grau evolutivo da espécie. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, ok. De vez em quando interage aí, gente, para eu saber que não caiu a minha internet aqui, hein. E aí, amores, vocês estão vendo aí, então, ó, artrópodes, a primeira pergunta, que apresenta um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, você já vai pensando aí, quem tem a cabeça dividida o corpo dividido em 3 partes, né, os tagmas dividido em 3 partes. E eles têm 3 pares de apêndices locomotores só, 3 pares. Sendo assim, eu sei que quem que tá aqui? Os insetos. Os insetos têm 3 pares. Aqui muita gente marcou quilópoda. Quilópoda é lá das centopeias. Centopeias significa 1000 pés. E aqui tem 3 pares são 6, né. Bem, então não pode ser quilópoda, né. Aracnídeo também não, aracnídeo
teriam 4, né. E o crustáceo tem 10, né, 5 pares. Logo, quem tem 3 pares de apêndices locomotores são os insetos, hein, só fazendo uma revisãozinha aí. O 2, crustáceo, determine a alternativa que indica um crustáceo, um aracnídeo e um inseto. Muita gente marcou aqui, ó, camarão é crustáceo, tudo bem, mas pulga é aracnídeo? Não, não, e nem aranha é inseto. Tá ao contrário, né, se fosse o contrário, tudo bem. E aí nos restou aqui lagosta, que é um crustáceo, escorpião, que é um aracnídeo, inseto e uma abelha, que é um inseto. Tudo bem? Errou essa, Fê? Você ficou na dúvida. Muita gente fica na dúvida do escorpião, né, escorpião é aracnídeo, ele tem um parentesco com as, carrapatos, né, com as aranhas. É, o bacana de fazer os exercícios é isso, né, gente, ó, você já começa a botar em prática aquilo que você tá aprendendo. É. E esse inseto, ó, esse exercício, como ele tem contagem de tempo, você tem que ler bem rápido, né. "Ah, professor, eu me sinto pressionado, porque quando você passa uns exercícios assim", gente, a gente é pressionado o tempo todo, né, e também não é só a única forma que eu passo de exercícios, tem aqueles que você tem todo o tempo para fazer, mais de uma semana inclusive. E aí mas é importante fazer exercícios assim, exatamente para ativar o seu cérebro, né, fazer com que você procure responder as coisas de forma, rápida e precisa também, tudo bem? A terceira tem um texto, né. O bom desse gamezinho aqui que eu gostei dele, porque diferente do Kahoot, o Kahoot eu consigo colocar 2 linhas no máximo. Esse aqui eu já consigo colocar um texto maior, né, claro que não a intenção não é colocar grande texto, né, mas ele tá pedindo para você observar a foto, olha aqui, carrapato, eu não precisava nem de olhar a foto. O nome aqui, ó, carrapato, eu já sei que é quem? Quelicerato, né, eles chamam lá de subfilo Quelicerato. Então aqui, ó, carrapatinho, né, não são crustáceos, não é urinâmia, unirâmia é aqui do grupo dos insetos, dos quilópodas, dos diplópodas, né, dentro daquela classificação que a gente viu aí no livro, tá no seu livro aí. Tudo bem? Se tiver dúvida, vai me escrevendo aí. Aqui também, ó, uma criança achou no seu quarto um animal estranho que possui um par de antenas, corpo alongado e vários segmentos, sendo que em cada segmento era possível ver o quê? 2 pares por segmento. De cara, eu já sei que é quem. Que é quem tem 2 pares de patas em cada segmento. Quem é, gente? Estão me ouvindo? Beleza. Quem tem então 2 pares de patas? Então, ó, segmentos. O que que são segmentos? São aquelas linhas. Então, são aquelas linhas. Aí, em cada linha isso aí. Olha o que que a Nalanda escreveu: diplópode. O que que é pod? O sufixo lá, isso aí. São pés, isso aí, Risa. E diplo, você lembra de quê? 2. Então seriam 2 pares de pés por segmento. Então, na verdade, por segmento tem 4 pés, né, 2 pares. Então, por isso que eu sei que é um diplópoda. E o quilópoda tem apenas um par. Então, quer dizer, tem 2 só, né, 2 perninhas. Tudo bem? E aí a mãe, eh, ele chamou a mãe, a criança chamou a mãe, e a mãe, ela falou que era um inseto, né. Essa mãe, ela tá errada, né, ó, pois insetos possuem 3 pares, né, e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tem a musiquinha, né, ó.
cabeça, tórax, abdômen, vem no fim. Aracnida, 8 patas. Tem aranha, carina, escorpião também, né. Aquela musiquinha aí que vocês disseram que vocês ouvem desde quando estavam no 7º ano. Beleza? Aquela musiquinha lá dos artrópodes, que eu passei. Então, dúvidas nessa? Aqui, tá falando do desenvolvimento dos insetos, que o desenvolvimento pode ser indireto, portanto, uma forma jovem que sofre algumas transformações até chegar à fase adulta. Quando a fase jovem já apresenta alguma semelhança com a adulta, a gente diz que o inseto ele é o quê? Ele é ametábulo. Dá para confundir um pouquinho, né, com hemimetábulo, porque hemimetábulo é aquele, desenvolvimento, indireto também, mas a fase jovem, ela é ainda diferente da fase adulta. Por mais que ela seja um pouco parecida, mas ela tem uma diferença. Então, por exemplo, em alguns tipos de insetos, as ninfas, que são as fases jovens, elas não têm asas. E o adulto já tem asas. Às vezes a fase jovem, ela é de uma cor e o adulto é de outra cor, ok? Então, nesse caso aí, seria o ametábulo, né, que é o desenvolvimento direto, que aí no caso não tem a metamorfose, ok? Eu sei que deu para confundir mesmo. Holometábulo nem pensar, né. Holometábulo é aquele que não tem nada a ver. Depois, numa aula de biologia, o professor entregou a alguns alunos alguns animais artrópodes, que foram aranha, barata, camarão, borboleta, carrapato, escorpião e lacraia. Aí veja quantas classes estão presentes nessa lista. A maioria acertou aí 4, né. Aranha, eh, e o carrapato, que são, aracnídeos, a barata e a borboleta, que são insetos, classe insecta, e o camarão, que é um crustáceo, e a lacraia, que é um quilópoda. Então totalizando aí 4, certinho. Beleza? Tiver dúvida vai escrever no chat. A 7 aqui para você marcar a alternativa que lista a estrutura excretora e o tipo de respiração presente no animal do desenho, né. O animal do desenho em si é um inseto, né, parecendo aí com uma formiga. Eh, e aí é para você falar então da estrutura excretora, túbulo de Malpighi, né, e eles respiram a respiração é traqueal, tá, é por traqueia. Brânquias, né, galera, é aqueles animais que vivem na água, né, o ambiente aquático, úmido, né. Nesse caso aqui é uma formiga, é respiração traqueal, traqueia. Dos sistemas respiratórios abaixo, qual é o único que não depende do sistema circulatório para fazer o transporte de gases? No caso aí, ó, é o sistema traqueal de um inseto. Ele é feito por canais, né, e aí não depende do sistema circulatório. Diferente, por exemplo, do nosso, né, que as trocas gasosas vêm a partir do sangue. Tá falando das peçonhas, né, as peçonhas aí dos animais peçonhentos. O que que é peçonhento? É aquele que tem a capacidade de inocular o veneno na vítima, ok? Inocular. O que que é inocular? Injetar. Eh, as aranhas possuem essas glândulas, aí é pra você colocar, né, se era verdadeiro, se era falso. Possuem essas glândulas associadas aos apêndices da região anterior do corpo. O que que é região anterior, gente? É a região
do tronco, da cabeça, tá, é como se fosse assim, do peito, da cabeça até o peito, e a posterior, né, seria, sei lá, do umbigo para baixo, só para você ter uma ideia de localização, tá. E nesse caso, a parte anterior da aranha, então, seria a cabeça dela. Eh, então, ó, a região anterior do corpo denominado quelíceras, né, quelíceras é aquele parzinho de apêndices, né, da cabeça da aranha, com os quais inoculam a peçonha. E aí é verdadeiro, né, tá certinho, ela faz isso, muitas aranhas são peçonhentas, tanto que tem que ter cuidado mesmo, ao usar sapatos, bater os sapatos antes, principalmente se você for na roça, né. No sul, em São Paulo, né, sudeste, né, São Paulo e o sul do país, ocorrem muitos acidentes. Por que que eu falo acidente, galera? Porque a aranha, ela não é a gente não pertence à cadeia alimentar dela. Ela não faz isso de propósito, então é acidente. Ela tá ali por quê? Porque ela tá se escondendo. Tá, escorpião é a mesma coisa. Então por que que acontece, picadas desses animais nas pessoas, nos pés das pessoas? Porque, eles se sentem coagidos ali, né, coagidos é ótimo, né, acuados, né, eles se sentem acuados ali e, porque o pé tá chegando, aí eles vão é uma defesa deles, né. Então, eu já vi acidentes com escorpiões que tem a ver com essa questão. Então, antes de calçar o sapato, bate, o casaco tá no guarda-roupa há muito tempo, em São Paulo acontece muito isso, os casacos guardados durante muito tempo no verão, aí elas vão, se escondem lá dentro e ficam lá. E aí as pessoas na hora que vestem o casaco, bota a mão no bolso, quando vê, é ofendido pelo animal. Então é acidente, ok? Outra ainda falando de peçonha, ó, pra você colocar se é verdadeiro ou falso. Os escorpiões possuem essas glândulas associadas a uma estrutura localizada na extremidade posterior do corpo, chamado aguilhão, né, na qual ele inocula a peçonha. Sim, no finalzinho, né, mostrei ainda para vocês, a pontinha dele tem um aguilhão, né, ali tem uma bolsa do veneno, e na ponta dessa bolsa tem um aguilhão, que é onde ele inocula a peçonha, sendo assim um animal peçonhento. Então a questão está verdadeira, a maioria acertou. Outra também sobre peçonha, falando de lacraia, né, que a lacraia possui essas glândulas associadas ao apêndice do último segmento do tronco. Quer dizer, lá na porção final, né, na porção posterior, modificados numa estrutura injetora de peçonha, denominada pedipalpo. Então, não tá nessa estrutura, né, é a falsa, ela tá na cabeça. Às vezes você vê a lacraia com aquela ponta esquisita, aí você acha que é ali igual do escorpião e não é. A estrutura, que a lacraia ela faz a que tem a parte de peçonha dela, ela fica na boca dela, fica na cabeça, ok? Por isso que aqui é falsa. Com relação aos insetos holometábolos, como representados nos quadrinhos, é correto afirmar. Então aqui não tem como ver o quadrinho aqui. Uhum. Tá falando de abelhinhas aqui, né. Não, borboletas. Borboletas, são borboletas. Eh, vamos ver aqui, ó, essa forma jovem compõe um nicho ecológico diferente daquela adulta, o que demonstra que uma mesma espécie pode corresponder diferentes nichos ecológicos, mas não diferentes habitats. Os diferentes recursos explorados pelas formas jovens e adulta possibilitam que o mesmo habitat suporte um maior número de indivíduos da espécie. Tá certo, mesmo habitat, não habitat diferente igual a que a maioria marcou, tá, é o mesmo habitat, porém elas têm nichos diferentes. De repente você deve ter confundido aqui por isso, tá. Mas realmente, ó,
possibilita o mesmo habitat e suporte o maior número de indivíduos da espécie, da mesma espécie. Lembrando que a aquele mandrová, né, o bicho cabeludo que o pessoal chama, aquela lagarta, ela é da mesma espécie que a da borboleta, se for a mesma espécie ali no sentido, tá gente, porque tem diversos tipos de borboletas, diversas espécies de borboletas e obviamente diversos tipos de lagartas para essas borboletas. Jovem da borboleta, tudo bem? Dá um ok para mim se vocês estão ouvindo, vocês ficaram meio quietinhos. Acho que é o frio. Esfriou, né, gente? Pô, essa noite foi tenso. Tive que levantar para botar uma meia, estava gelado. Beleza até então? A 13 conta-se que um biólogo inglês, ao ser indagado por um grupo de teólogos, né, que são os estudantes das religiões, o que poderia ter concluído sobre a natureza do Criador a partir de um estudo da sua criação teria respondido: uma excessiva afeição por besouros. Por quê? Aí aqui o mundo orgânico é bastante diversificado, quer dizer, o mundo dos seres vivos, né? Entretanto, o número de espécies pertencentes aos diferentes grupos taxonômicos não é igual. Então, os grupos que você organiza, né, classifica, então não é igual, o número das espécies não é igual. E os artrópodes, que a gente estudou, especificamente lá os insetos, compreendem uma expressiva porcentagem de todas as outras espécies. A gente viu, né, a quantidade de seres, que estão nesse grupo aqui. E aqui ele fala de besouro, por exemplo, na Amazônia são 8.000 espécies de besouros, 8.000. Então, assim, é besouro pra caramba, né, gente. Que a maioria acertou, né, não vou nem comentar as outras não, pra gente ganhar tempo, né, porque são 30 questões. O reino animal é um dos mais importantes entre os seres vivos, distribuído em cerca de 35 filos e 1 milhão de espécies. Analisando a organização morfológica e funcional desse reino, assinale a correta. A metameria, que é a parte de segmentação, né, ocorre em filos como anelídeos, né, que são o grupinho lá das minhocas, os artrópodes e os cordados. Molusco não. Molusco não tem o corpo dividido desse jeito, em metâmeros, né. Nematoda é o grupo lá eh, dos vermes, né, da Ascaris, do Oxiurus, não são divididos em metâmeros. E equinodermos também não. Ok, então a gente de cara já tira molusco aqui, ok, por isso que não tem nada a ver. Agora deuterostômio, em que o bastóporo dá origem ao ânus, essa parte aqui tá certa só, mas aqui em cima é que tá errado. Beleza? A 15 aqui, esses animais costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos, esses aqui. Então aqui, ó, a gente tem aranha, tem carrapato, a abelha. Eles pertencem aos insetos? Não, que aqui carrapato não pertence a inseto. Possuem exoesqueleto de quitina, tá certo. São vetores de doenças? Não, a abelha não é vetor de doenças não. Tem aparelho de sangue aparelho bucal sugador? Não, porque a aranha, por exemplo, não tem. Beleza. Então todos eles possuem exoesqueleto de quitina. A excreção dos artrópodes pode ser através das glândulas verdes,
túbulos de Malpighi e glândulas coxais. Verdadeiro, certinho. Animais triblásticos, celomados, protostomados, com simetria bilateral, sendo os primeiros na escala evolutiva a apresentar metamerização, quer dizer, o corpo dividido em metâmeros. Nematoda não, né. Anelida, a gente acabou de ver isso na questão anterior, tá. Plateuminto nem equinodermata tem essa metamerização. Engraçado, né. Esse 17, Fernanda, que eu pedi para responder uma vez só. Vocês tiveram que fazer o link, não foi? Tiveram que fazer aquele o login. Tiveram, Fernanda? Essa atividade aqui? Tá aqui seu nome. Tá sim, tá aqui seu nome. É, mas lembra que, assim, essa aqui eu nem pontuei não, porque foi a primeira vez que vocês fizeram. É, foi a primeira vez que vocês fizeram. Agora aqui, vocês, tiveram que fazer login? Sim, é. Esse aí eu vi. O bom é que eu consigo dar feedback pra vocês, criar uma conta, foi bom. A 18 aqui, Grafolita modesta, é a mariposa oriental, que é um inseto. Aí aqui tá falando o tamanho dos adultos, o ciclo. Elas depositam os ovos delas nos pessegueiros, né, nas macieiras e ameixeiras e marmeleiros. Aí tem esse ovo ele eclode e vira uma lagarta. Aí essa lagarta come os frutos dessas plantas aqui, causando prejuízo para os produtores, né, quem produz maçã, ameixa. Aí eu tenho um gráfico mostrando a flutuação de adultos de uma plantação de pessegueiros, quer dizer, o número, né, dentro dessas árvores, num período de setembro a abril. Aí de maio a agosto esses insetos não são observados nesses vegetais. Por quê? A maioria respondeu aqui, ó. Porque os ovos não são observados nesses vegetais. Parece que ficou faltando alguma coisa aqui. Tipo assim, qual é o ciclo, né, de vida deles. Então, se tem ovo e larva, é holometábolo, né, ó, com ovos, larvas, pupas que vão originar adultos. 19 aqui, tá falando que os insetos têm o quê? 3 pares de pernas. Porque 4, gente? Nunca pegaram formiga não e contaram as pernas delas não? Insetos possuem um par de antenas, tá certinho. Quem tem 2 pares de antenas são os crustáceos. Aracnídeo, antena? Não tem. Antena nenhuma, né, não apresenta antenas. Aracnídeos ainda, 4 pares de pernas. Fácil essa, hein. Aqui tá falando do Aedes aegypti, que ele se reproduz, né, em água parada. Quem já viu aí, ó, deixou alguma água parada já viu a larvinha do Aedes aegypti, né. Lembrando galera que no inverno ele fica todo vapor também, então não é só no verão que você não tem que deixar a água parada não, no inverno também. No inverno também, é manter o ano inteiro os cuidados. Lembrando que a dengue mata mais, inclusive, do que, muitas outras doenças aí. Eu não sei como é que tá o número de covid, mas até então estava matando mais que covid. Só que
não passa de um para o outro, né, diferente da covid, porque a gente está todo trancado dentro de casa, que a covid passa de um para o outro, fácil. Mas a dengue ainda mata mais, tá. Depois eu vou ver os dados direitinho, mas até onde eu vi estava matando mais. Tem que ver agora, assim, em média, né, como é que tá no Brasil, não exclusivamente no Espírito Santo. E é uma espécie o quê? Holometábola, né, quer dizer, a fêmea bota um ovo, esse ovo bota esse ovo na água parada, a água, de porcentagem. De porcentagem sim, João. Eh, a água parada, ela aí o ovo fica lá, eclode e vira larva. A larva passa por um tempo nessa água, depois ela entra em metamorfose e vira adulta. Tem até fizeram um mosquito transgênico, esse mosquito foi um macho, e esse macho ele era rosa. Falei pra vocês isso, né. Foi feito em laboratório. Aí ele foi solto nas cidades, aí teve uma cidade de São Paulo, assim, que todo mundo ficou boladaço, porque cheio de mosquito rosa, e ele era rosa. Mosquito rosa. E aí muito massa. E aí esse mosquito Aedes aegypti transgênico, ele cruzava com as fêmeas, que não eram transgênicas, ok? E nisso que ele cruzava, gerava a fêmea botava o ovo, esse ovo eclodia, virava larva, mas essa larva não conseguia virar adulta. Escreve aí para mim, você acha que com isso houve aumento ou diminuição no número de casos de dengue em São Paulo? Foi numa cidade de São Paulo, acho que foi Barueri, alguma coisa assim. Houve aumento ou diminuição no número de casos? Aumentou, Alice? E por que aumentou? Galera, como que eu pego dengue? A minha pergunta, Fernanda, foi a seguinte: o número de casos em São Paulo depois da inserção desses mosquitos transgênicos na cidade, aumentou ou diminuiu? Os casos de dengue? Aumenta? Aí a minha pergunta agora foi a seguinte: como que eu pego dengue? Não, o que que eu falei que o mosquito fazia? O mosquito transgênico. Isso, a Risa falou que os mosquitos são para controlar. Ótimo. Mas com isso aumentou ou diminuiu os casos de dengue na cidade? Isso aí, Bernardo. Não chega à fase adulta. Sendo assim, diminui. Isso aí. Você tem que pensar assim, não é a água parada que me faz ter dengue. É o quê? A hematofagia do mosquito. O que que é isso? O mosquito, a fêmea, vai e faz a hematofagia, suga o seu sangue. Inclusive, ele tem uma alta capacidade, de transmissão do vírus, por quê? Imagina na nossa sala de aula, né, 20, 30 alunos na sala de aula. Se entrar uma fêmea ali de mosquito, porque é a fêmea que faz hematofagia, ela vai fazer, a hematofagia em 10 pessoas pelo menos. Ela tem essa capacidade, né, de fazer uma alternância
Então ela vai, pica uma pessoa, pica outra, pica outra. Se ela tiver o vírus, ela passa para 10 pessoas ao mesmo tempo. Chama até discordância gonotrófica. Por isso que é tão perigoso, que ele passa para várias pessoas. E aí, se não chega na fase adulta, não tem dengue, né, gente? Porque não é a larva que vai me passar, é o mosquito, né, a fêmea adulta. Tudo bem? Então, lembrando que é holometabólica. Qualquer coisa, gente, eu acho que tem um minutinho só, se cair, vocês já sabem, sintam-se beijados, abraçados, cheirados. E amanhã a gente continua, tá? Falta bem pouquinho. Aqui para você marcar verdadeiro ou falso sobre os caranguejos, que eles possuem glândulas antenais e glândulas verdes, né, para excreção, né, gente? E funciona como receptáculo seminal nas fêmeas. Então, nesse caso aí, não, porque não tem a ver. As glândulas antenais e glândulas verdes são para a excreção, né, e não receptáculo seminal. Elas não recebem o esperma nas antenas, né, seria na parte abdominal. A 25, também sobre caranguejos. A principal característica morfológica é o cefalotórax, tudo bem, e 2 pares de antenas, tá certo. A outra, a respiração é branquial, como nos insetos. Não, espera aí, como nos insetos. Nos insetos não é branquial, com lâminas finas chamadas epipóditos. Os insetos não é branquial, é traqueal. Então, falsa. Outra também, reprodução dioica, tá certo? Tem meninos e meninas. Os óvulos aderem ao abdômen das fêmeas, onde são fecundados pelos espermatozoides, certinho. Show.